Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benzadeusa no ar novamente, com assuntos polêmicos que a gente gosta, que a gente traz várias pessoas para conversar sobre filosofia, mitologia, sobre assuntos de terapia, trazer o autoconhecimento para você em várias vertentes, em várias linguagens, em vários tipos de cultura também. E continuando aqui a nossa onda, né, do feminino, do masculino, polaridades, entendendo como energia, vibração. Não estamos falando sobre gênero, né? Então você vai acompanhando aí nossa playlist sobre isso, tem vários assuntos específicos, cada um com sua vertente, para ampliar sua percepção, sua visão de vida, visão de universo. Veja qual você gosta mais e depois comenta aqui para ver, para a gente discutir o que está mais interessante para você. Então, Benzadeusa tá on. Gente, temos convidados especialíssimos aqui hoje no Benzadeusa. Vamos focar especificamente em polaridades, dualidades, feminino e masculino, sobre outras óticas. A gente quer quebrar crenças limitantes. Vamos lá. Temos aqui Eduardo e Renata, criadores do Tântrica Cal. Bem-vindos ao Benzadeusa, vocês. Acho bom pelo convite. Muito bem-vindos. O Eduardo e a Renata são criadores do Tântrica Cal, tá, gente? O Eduardo, ele é experimentador, cientista da vida, uma coisa muito interessante que a gente vai discutir aqui. E a Renata é produtora de uma marca que eu achei maravilhosa, produtora da Obscena Filmes, empreendedora, artistas, enfim. Aqui a gente tem papo para falar por mais de um mês e é psicanalista, para fazer essa pitada do que a gente vai trazer aqui com precisão. Então vamos lá, gente. Muito bem-vindos. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada. Vou deixar vocês bem à vontade. O que a gente queria aqui hoje é trazer uma visão diferente sobre o feminino e masculino, sobre a ótica de trabalho que vocês levam também para as pessoas, trazendo uma outra percepção para elas, ampliarem os horizontes, né? E, bom, falando sobre dualidades e polaridades, forças fundamentais, né? De criação, de geração. Estou tentando sair um pouco de gênero e sair um pouco também da questão do papel social estereotipado, que a gente vê muito por aí, e tentar aprofundar um pouco internamente no que as pessoas podem aprofundar e entender delas mesmas, né? Como que vocês veem isso no dia a dia de vocês? Olha, eu acho que a gente até já conversou um pouquinho, né? Eu acho que é muito complexo, né? Quando a gente fala energia, né? Essas polaridades, feminino, masculino, ainda assim, quando a gente chama de feminino e masculino, ainda vem para o lugar da mulher, lugar do homem. E a gente está num momento, infelizmente, que a gente tem visto esse tipo, inclusive, tão ótimo, né? De percepção de que isso existe em todo mundo, né? Cada um tem em si essas duas polaridades, sim. E elas precisam se integrar e tal. Mas a gente está num momento, infelizmente, que a gente está vendo esse discurso cair num lugar muito perigoso, né? Né? De novo, pôr a mulher só para isso, é para isso que a mulher nasceu, o homem nasceu para isso. E aí, inclusive, pessoas não binárias, LGBTQIA+, estão o quê? Na visão dessas pessoas, patologicamente com essas energias desequilibradas. E isso é muito perigoso. Então, a gente entende o quanto é importante no processo de autoconhecimento entender essas energias em si, mas a gente sempre tem esse cuidado, porque se você sempre conecta o feminino com o delicado e o masculino com o forte, você está, inclusive, vendo essa energia a partir de só um prisma, a partir de só um prisma, né, que é um prisma muito do patriarcado. Porque, inclusive, se você for ver a história da humanidade, a gente tem deuses e deusas muito múltiplos, inclusive nessas energias, né, e com características tanto Shiva, né, um pouco mais afeminado do que a gente acredita que é essa energia feminina, Kali, por exemplo, sendo completamente uma né, deusona, enfim. E então acho que assim a gente precisa talvez expandir mais essa visão do que a gente acoplou de conceitos em cima desse feminino e masculino, né?
E essa atenção também para que isso não seja mais um discurso bonitinho que por trás por detrás está super essa enviesada patriarcal e machista e misógina, porque, né, às vezes o discurso, quando a gente vê, a gente fala, nossa, meu Deus, que discurso maravilhoso, mas quando você vai ver, realmente ver, ele está só perpetuando os lugares, os papéis da mulher, é isso? O homem aqui, do papel da mulher, o papel do Inclusive homem. patologizando quem não esteja, sabe? Ai, uma mulher tá muito na energia masculina, isso vai ser um problema. Ai, o homem tá muito na energia feminina, isso vai ser um problema. E aí começa a virar que todo mundo que não tá na caixinha é problemático, é doente, é uma patologia. E a gente está num momento que a gente tem quase que uma escolha na humanidade. Ou a gente volta para realmente essas caixinhas e todo mundo que sai disso vai sofrer. Ou a gente finalmente abraça a nossa pluralidade, a nossa diversidade de seres autênticos que podem se expressar em várias energias, né? Então, a gente traz muito isso como casal e no nosso Tantra Cacau bastante, né, amor? Expandir, não limitar, né? Justamente corromper as caixinhas, expandir para que justamente cada ser possa se expressar compreendendo que existem essas energias dentro, né? Existem várias energias, mas que você possa se expressar da forma que você sentir e não tem uma forma certa e um caminho certo e um jeito certo de ser homem, ser mulher. E todas as pessoas que, inclusive, não se identificam nem com homem, nem com mulher, né? Voltando assim vamos lá puxar na história, então, né? Que esses papéis biológicos também, até a nossa composição física, que o pessoal que passa aqui comenta também, né? Tem uma diferença na composição física dos nossos corpos, né? Sim. Então, isso aí já começa a ser um ponto de atenção para o pessoal de outras técnicas, de outras ferramentas. Mas como a gente vem observando na história, a gente pode entender o patriarcado que veio ainda um pouco recente, que ainda está estruturado na nossa sociedade, mas as mulheres foram criadas dessa forma e passam isso para os filhos e isso perpetua, né? A cultura cria muito mais diferenças entre a gente do que a biologia cria, né? Isso, e aí cria limitantes, né? Que como vocês comentaram, podem ser emocionais, intelectuais, espirituais, né? Então, a gente vai fazer um papo só com homens, tá, gente? Mas antes disso, eu queria comentar que como difícil é os homens irem para terapias holísticas, por exemplo, se olharem, ter esse cuidado, porque às vezes pode ser até um preconceito disso. Porque, inclusive, ficou delimitado a caixinha do que é feminino, o se cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar das pessoas doentes que estejam na família, isso sempre foi relegado ao feminino. E como o homem tem muito medo de ser percebido como viado, há muito tempo esse medo é um medo muito raiz, né, do ser homem. Medo primordial, assim, dos homens, né? Tipo, ser gay. Será que eu não posso ser, não posso ser? Pode, não, quero que... A gente pode entrar mais nisso, mas eu queria trazer também que você trouxe, que assim, existe sim uma diferença biológica, né? Mas eu sinto que existe também uma questão social e histórica mesmo. Tipo assim, as mulheres, pelo ser feminino, elas sabem lidar melhor com as emoções. Tipo, sim e não. Talvez tenha uma predisposição de ter um útero, ter uma capacidade de dar passagem para mais energia, sim. Mas isso é um ponto que eu sinto que é uma vírgula dentro de toda a construção histórica que atrofiou a capacidade dos homens de dar com emoções e expandiu a das mulheres. Então, assim, existe uma diferença biológica, né? As mulheres têm útero, os homens não têm. Mas eu sinto que a maior parte dessa diferença mesmo é uma construção social e não especificamente a parte biológica. Quando a gente conversou um pouquinho antes, vocês comentaram que podem ser que as polaridades são partes de uma mesma energia. Sim. E eu gostei muito de uma frase que você falou, que a gente pode transitar nos espectros, né, dessa mesma energia. Sim. Como que vocês veem isso a respeito do masculino e feminino, então voltado para um autoconhecimento? Vamos tirar um pouco o gênero, né? E voltar... Como eu posso transitar nas minhas energias, que nós temos as duas energias, que inclusive a gente pode... assim, eu sei que o tema é o feminino e o masculino, mas a gente podia chamar de yin, yang. Ok, ânima e ânimos. Mas, ânima, ânimos, enfim, tem 1000 nomenclaturas. Mas acho que também me preocupa, porque a gente ainda continua numa dualidade. Ainda é sobre um ou outro, né? E isso ainda, assim, é limitante, né? A gente podia começar a entender que existem muito mais do que só dois. Sim. Mas, enfim, de qualquer maneira, para entrar na pergunta exata, assim,
eu acho que eu fiz, né? Eu estava te contando que eu fiz também. Eu passei pelo autoconhecimento também, mergulhei, entendi o que é dessa energia minha, o que é feminina ou masculino, ou yin ou yang, enfim, o que é dito como feminino e masculino. Exato. E como, principalmente, integrar isso para, inclusive, poder brincar no espectro inteiro, sem estar limitado na caixinha. Sem estar preocupado com a patologização. Eu acho que eu acabei de inventar essa palavra, não sei. Mas vocês entenderam. De quanto... eu tô errada. Se eu tô assim, eu tô errada. Se eu tô assim, eu estou em desequilíbrio. E você perceber que tudo é possível de você navegar e de você utilizar nos momentos que te servem. Essa é a potência, sabe? Uhum. Então, acho que aí a gente começa a descobrir um lugar muito potente na gente. Que é a brincadeira pelo espectro inteiro, como o Dutra tinha falado, né? Eu acho que é super importante esse estudo mesmo, para primeiro, né, entender essas polaridades dentro e reconhecer e tatear, falar, nossa, aqui tem o campo das emoções, nossa, aqui tem o campo da ação, nossa, aqui é o campo da assertividade, nossa, aqui é o campo da reflexão, filosofia. E depois dessa compreensão que a gente possa ter essa liberdade de não se encaixotar, entendi que agora eu sou isso. Mas realmente ter essa compreensão de todo o espectro e depois essa liberdade para, tipo assim, o que eu sinto de fazer nesse momento? O que faz sentido para mim, nesse momento, entendendo que assim, tudo está em transformação, entendendo que a linearidade e as coisas que não mudam e que são para sempre é algo muito patriarcal e assim, que é contra as leis da natureza, pela minha percepção, né? E até a gente veio falando aqui, quando eu vim pra cá, né? Uma música que representa muito o Tantra, a música mais tântrica brasileira é Metamorfose Ambulante do Raul Seixas. Entendeu? É justamente essa possibilidade. Mais tântrica. É justamente essa possibilidade de sou um negócio hoje, puta, amanhã eu sou outro, eu vou falar diferente do que eu falei hoje. Ótimo. E amanhã eu vou falar diferente do que eu falei hoje. E assim, não me julguem, porque assim, eu estou em metamorfose ambulante. Né? Estar vivo é estar em transformação. Né? Permitir, inclusive, que a vida te atravesse para te ir mudando, inclusive para se desenvolvendo, né? Porque aquele que é igual, pensa igual, está sempre igual, ele começa a ficar, inclusive, com a energia desvitalizada, né? Vai começando a perder energia vital. Você vai morrer, né? Porque a vida não consegue atravessar aquele ser, ele está tão rígido. E para a vida, né, para a sociedade se desenvolver, precisa existir a transformação das regras. Tem alguma história que me veio na cabeça agora, que é a história... Agora eu não sou muito bom de dados e quando foi exatamente não, mas eu sei das histórias assim, no contexto mais fácil de entender. Que teve o povo judaico foi invadido por algum povo, que não lembra onde, e todos os homens foram mortos e todas as mulheres foram estupradas. Alma e Moral, uma peça de teatro que a gente super recomenda a todo mundo. Exatamente. E aí tinha uma regra da religião judaica, uma religião tradicional, que era assim, judeu é filho de pai judeu. Se o seu homem é judeu, o filho dele vai ser judeu. E aí passou um momento que todos os homens foram mortos e todas as mulheres foram estupradas por outras pessoas de outros povos. E aí, a religião judaica ia acabar? Não, mudaram a regra. Agora judeu é filho de mãe judia. De ventre, eles ainda colocaram ventre judio. Ventre judeu. Então, para perpetuar. Para perpetuar. Ali. Né? Então, é muito... Como você continua fazendo a perpetuação da vida conforme as situações acontecem. E às vezes não é sobre a tradição. Às vezes você precisa transgredir mesmo. E às vezes a transgressão vai precisando acontecer para a gente conseguir achar novos caminhos. Para seguir, né? Pra seguir. E a linearidade, né, isso é uma ilusão, assim, né? Tipo, até na questão, assim, né, do casamento, da monogamia, assim, a gente vai casar e a gente vai ficar junto para sempre, até o último dia da nossa vida. Não é esse tema hoje. Mas ela vai chamar a gente depois para não monogamia. A gente é um casal não monogâmico. Mas é a compreensão dessa linearidade, dessa ilusão de segurança. segurança. Agora conta um pedacinho, né? Porque já que abriu... Não, mas acho que isso também pode vir um pouco depois a gente pode entrar no assunto, mas para não fugir tanto, senão a gente vai abrir muitas caixinhas e a gente vai ficar aqui 10 horas. Mas é também essa questão das tradições do yoga, por exemplo, né? Então tem linhas assim que é tipo assim, eu ensino um ensinamento igual a 5.000 anos, original. Tipo, sei lá, no meu ponto de vista, assim, né? Entendendo que cada um tem um ponto de vista e cada um tem a sua verdade, mas assim, eu olho isso e falo, puta que bosta. Porque o negócio dá 5.000 anos atrás não evoluiu nada, não mudou nada, então nada novo no negócio. Não,
Não, desculpa, só, Não, perdão, tá meu amor, só um adendo que eu acho que é interessante. Eu tô também, né, me formando em psicanálise e uma coisa que eu acho muito interessante ali, eu tô bem no começo ali, Freud e tal, e Freud fala que a ideia é exatamente que as pessoas peguem a ideia dele, mas que ponham algo de si. Até porque o que Freud atendia na clínica dele já não faz sentido com as nossas problemáticas sociais atuais, as nossas neuroses. Somos outros e precisamos continuar, né, nos adaptando. Então, essa coisa do eu sou freudiano, raiz, é tipo, amigo, mas tipo, nem tem as mesmas situações que tinham lá. Então, muito limitante. A gente precisa continuar evoluindo e pôr a sua autenticidade, como a gente estava falando, descobrir como pôr a sua autenticidade na coisa. Senão vai ser mais do mesmo sempre. Você vai ser um repetidor. Repetidor. E a Terra não evolui, a gente não evolui, as como pessoas humanidade, ficam como humanidade, sociedade, né? Mas esse ponto que você tocou é interessante, voltando um pouquinho no Ânimos e Ânimos, que eles falam, o Jung conta que é relação espelho, né? Como que vocês veem isso? Falando, eu tô voltando sempre para essa tecla do feminino e do masculino, mas eu não tô abrindo todas as energias. Eu tô tentando focar nessas duas, para o pessoal começar a entender como isso funciona dentro deles, mas em relação ao espelho, o que você acha disso? Sobre as relações espelho são realmente funcionam, que a gente tá sendo refletor e refletido o tempo todo. Com certeza. Bom, a gente percebe muito... A gente sempre fala, né, meu amor? A gente fala que relação é mais forte do que a ayahuasca para processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Porque você se relacionar, você vai ver muita coisa que você não quer ver. Porque a pessoa é um espelho o tempo inteiro de você. E ela vai te dar espelhamentos que às vezes você não tá a fim de ouvir. Com certeza. E às vezes isso pode ser com mãe, não só relação amorosa, né? Mãe, amiga, desde que tenha verdade, né? Às vezes vem uns espelhos que a gente às vezes tá... Opa! Nem sempre é agradável olhar no espelho. Eu até lembrei de uma amiga minha que tem essa frase numa música dela. Enfim. Então, é muito isso que você falou, é muito espelhamento. E também na psicanálise, tem um fenômeno que acontece, né, do psicanalista com o analista, do analisando com o analista, que rola, que chama transferência. E assim, analisando, ele começa a espelhar, a jogar no analista, fazer uma projeção de outra pessoa, seja o pai, seja a ideia do ânimos interna, seja... E aí, o analista tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele não está se relacionando com o analista, ele está se relacionando com aquilo que ele está precisando se relacionar para trabalhar. Isso acontece muito nas relações, que é o espelhamento. Que é o espelhamento. E é muito interessante também, conectando com um pouco o masculino e feminino, patriarcado, né, etc., porque a gente tem esse estudo da relação, né, uma relação não monogâmica, de uma sinceridade radical, que a gente chama, e assim, tipo assim, é muita medicina. É muita medicina, porque eu sinto que todas as relações têm essa possibilidade de espelhamento, mas principalmente relação íntima, amorosa, assim, pra mim ela é uma medicina pro auto-engano. Porque a gente tá ali sozinho, às vezes tem umas puta brisa nossa, né? E aí quando você tá se relacionando com uma pessoa intimamente, tipo, não tem como você esconder, entendeu? Tipo, ela vai olhar pra você. Então, Renata, muitas vezes, eu falo assim, tu fala uma coisa e tu faz outra. Aí eu fico, caralho. Ainda mais muito nesse lugar, homem, hétero, branco, cis, né? Professor de yoga, aí nesse lugar, né? Desses grandes seres, ícones que a gente viu nessa sociedade, que depois você vai ver por trás o que tem realmente, assim, tipo assim, é só podridão, tá? Só abuso, só viagem. Os lugares do guru, né? Do guru, né? Então, eu gosto muito de uma frase do Tantra, que assim, o único propósito do guru é dissolver a necessidade de um guru. Então, o único propósito de um guru é ensinar para as pessoas e mostrar para as pessoas que não precisa de um guru. Que ela é o guru. Então, quando a pessoa se coloca ali num lugar mais alto, assim, tipo assim, eu sinto que... Eu não sei se isso em alguma época funcionou, fez sentido, eu não vivi essa época, mas eu realmente acho que a gente não tá mais num momento onde existe lá o homem lá em cima, né? E as pessoas lá embaixo falam, nossa, meu Deus do céu, como isso é incrível, sei lá o quê.
Mas voltando ao assunto relacionamentos. Então, assim, é um processo maravilhoso porque a gente experiencia nos nossos ombros e nos nossos desafios também toda essa carga de distorção das energias, né? Toda a minha repressão do meu feminino Isso. e a Esse é o Renata com os ponto. processos delas do masculino, e isso espelha muito, E entendeu? é por isso que a gente não pode também falar que sai completamente do gênero, né? Porque exatamente pela construção social, um Ok. corpo homem Sofre. reprime a energia do feminino dele por todas aquelas coisas que a gente Tá. falou e tal. Então, é muito difícil você falar, vamos tirar essa parte. A gente é essa parte, a gente Entendi, se formou tá nessa contido, sociedade. né? Não tem como. É a carga que a gente carrega, né? Os meninos na escola fazem assim, é tipo, ai, aí, tipo, É, entendi. É que eu tô pensando mais em voltado, assim, pra gente se autoconhecer, mas não, eu entendi o que você tá colocando. É pra gente também conseguir interpretar isso intelectualmente, emocionalmente, pra entender, ó, eu tô por aqui. Ah, não, eu tô por aqui. Não, inclusive para entender o outro. Entender porque o outro. um corpo homem, com toda essa carga do que o social traz, para ele entrar em contato com a sua energia feminina, nossa. tipo, é Difícil. muito Não, difícil. pra entrar em contato com as minhas emoções, tipo, nossa, é muito emoções. difícil. Assim, é assim, eu sinto que eu tenho um processador que ele não processa o suficiente, assim, né? Em momentos desafiadores, eu vejo a Renata com uma super capacidade de abarcar, de sentir, de deixar ser atravessada, e eu travo. O homem não gosta de ser vulnerável? Já tô eu botando a caixinha aqui. Então eu sinto que... É uma dificuldade. Dificuldade de ser Eu não sinto que nem gostar, eu sinto que nem sabe ser, Nem- entendeu? Eu nem sinto que existe consegue. um corte mesmo corte. desse fio que conecta para esse lugar as emoções. Eu sinto que eu tenho uma caixinha com as emoções e eu tenho que relembrar o caminho para acessar. Entendi. Tá sendo um trampo assim, tá? Tô sentindo um negócio aqui, eu acho que é uma tristeza. A falta de inteligência emocional, inclusive para conseguir ser vulnerável com alguém que às vezes até quer falar, né? Às vezes Até a pessoa a quer ser vulnerável, companheira mas caraca, ou o tá melhor rolando. amigo tá lá, fala, mano, fala do que você tá sentindo. E não consegue achar palavra, não sabe, fica travado. só É um- difícil. É difícil. Eu sinto realmente que é recriando um caminho para acessar esse pote de energia que está armazenada desde muito tempo, assim, né? E como fica o lance, eu sei que vocês trabalham com isso também, da expressão e da comunicação, né? Uma vez que a gente não acessa esses pontos, e vocês falaram muito da energia vital também, é o que a pessoa vai atrofiando, né? Não vive o que precisa viver. Sim, e é isso que gera números altíssimos de suicídio em homens, né? Ah, então. Porque, né, na verdade, existe... É uma moeda, né? A gente tem o que a gente avalia como bom, legal, que pode ser expressado. No campo das mulheres, tá? Uma coisa é boa, legal, pode ser expressado. No campo dos homens, isso aqui não pode ser expressado. E aí os homens vão reprimindo. Isso que é conotado como coisa de gay ou... E nesse sentido, eu acho que nós mulheres já evoluímos muito. Por vários movimentos que teve, a Sim. gente pode... Ai, nossa, mas aí a mulher virou muito coisa do trabalho. A gente pode estar aí, tipo, indo muito mais pra Sim. lá, muito mais pra... E achando, Transitando. mas a gente já tá transitando transitando mais. Tá. Sim. e entendendo e integrando essas energias há muito mais tempo do que eles. Eu sinto que ainda é um movimento novo para o masculino de começar a acessar. Sim, Esse muitas feminino- couraças. Entendi. Esse ponto que a gente fala do patriarcado, mas antes, se puxar na história, era o matriarcado, né? Lá atrás, as mulheres comandavam Tinha algumas tribos, né? em algumas Tinha- tribos e alguns reinados. Sim, mas é interessante perceber, assim... Eu acho que faz assim a elipse, né? Vai, volta, vai, volta. Você tinha Então- falado um negócio muito legal hoje do tempo, da medição do tempo. Assim, é interessante pensar o tempo também, né? Porque a gente pensa, a gente tá em 2023, e aí se você bate pronto, muita gente acha que o mundo começou há 2023 anos, né? Porque a gente tá em 2023, né? No ano 0 não tinha nada, e começou ano 1, mas na verdade não, existiu muito tempo. O pessoal antes. acha que antes de Jesus não tinha nada. Exatamente. Mas é um justamente jeito, para inclusive, perpetuar essa narrativa, entendeu? Exatamente. E na verdade acho que nem é Jesus, né? Foi o sistema que foi criado depois das pessoas que inclusive crucificaram um cara Exatamente. incrível daquele. Falaram, acho que a gente pode usar isso a nosso favor e criaram Tântrico. várias coisas, coisas boas, coisas não tão boas, né? O ser humano, né? E aí esse apagar do tempo anterior ao que se criou é um jeito de apagar mesmo, né? E dizer que só existe daqui pra frente, Sim. só existe o patriarcado. Entendi. E é interessante entender que o matriarcado não é o patriarcado ao contrário, onde tem uma mulher que abusa da galera geral, né? É porque é difícil pra gente conceber alguém que tá acima
e não abusa desse poder. É interessante, assim, a gente só consegue perceber essa estrutura vertical, que tem o cara lá em cima, que a gente tem aqui, né? Vários exemplos de meio abusadores, meio escrotos, né? Mas é compreender, assim, eu sinto que, pelo menos pra minha mente, assim, é difícil conceber, assim, essa organização horizontal. Que alguém tenha tanto poder e que isso não suba a cabeça e vire uma... E que seja, assim, uma organização. É uma organização. Vou dar um exemplo nos rituais que a gente faz, até, mas eu também faço outros rituais, mas, por exemplo, com o Gu e com o André, que são meus parceiros de trabalho. Tipo, não é que tem alguém que tá mandando nos outros, mas tem alguém que tá organizando. Mas é todo mundo horizontal. Ninguém tô aqui, ele é meu chefe, tá mandando aqui, eu vou fazer. Não é. Dentro daquela organização, faz sentido que aquela pessoa esteja naquele lugar de organizar. Mas não que ela tem... Entendeu? Entendi. Não é o cabeça. Não. Às vezes até no sentido de a criação, não é o chefe. A ideia é dela, mas ela entende que todo mundo que tá ali tá ajudando ela a realizar. Então existe um senso de comunidade. De senso de comunidade. E de todo mundo que também está ali nos rituais e tal que ele faz. E que a gente faz no Tantrika, é muito de somar, de pensar numa outra lógica. Tá. Sabe? Que é um pouco mais... tentando sair da ideia do hierárquica. E até da diferenciação. Nos nossos rituais também, a gente consegue criar uma atmosfera assim muito horizontal, assim, para as pessoas sentirem à vontade, não ficarem olhando pra gente e ficar tipo, meu Deus do céu, seres iluminados aqui na frente e eu sou uma merda e eles são super incríveis. Trazer realmente essa humanidade e... Isso foi muito importante. Foi muito. O Du há muito tempo queria que eu participasse com ele. E aí, falando um pouquinho... Olha, agora eu vou conectar as coisas. Falando um pouquinho dessa coisa do espelhamento, da projeção. Todas as vezes que o Du me convidava, eu sentia que ele queria fazer, tipo... vou ficar lá na frente, eu como um Shivão. Shiva Shakti. E ela como minha Shakti. E eu quero isso. E toda vez que eu sentia isso, eu falava... Eu não quero assim. Eu quero num lugar que eu possa ser humana e que eu possa fazer que todo mundo entenda que é isso que eu sou. Ótimo. Eu quero ser vista como humana, eu não quero ser vista como Shakti, eu não quero ser vista como deusa. Eu já fui muitas vezes endeusada na minha vida, inclusive em relacionamentos. E é horrível. Eu vejo muitas mulheres falando, eu busco que quero ser deusa. Tratada como uma deusa. Pedestais. Não é bom, porque a gente precisa poder ser humana. A gente precisa poder errar. Deusa não erra. E aí se erra é tipo, eu tenho direito de errar também. Sabe? Eu não posso, inclusive, querer manter esse papel da sua perfeição, do que você acredita que eu sou. Então, desde o começo, quando a gente finalmente chegou... Tá bom, vamos fazer o ritual de cacau. Aliás, estão todos convidados. A gente queria que todo mundo se sentisse ali parte de um todo essencial. Que cada pessoa que está ali... faz parte, traz sua energia, contribui. A gente pode estar ali como condutores, co-criamos ali. Organizadores. Nesse momento faz sentido a gente estar organizando ali para a gente querer abrir esse portal e criar essa bruxaria maravilhosa de reconexão. Mas tem muitas vezes que coisas acontecem porque o fluxo natural foi, a gente se olha e fala, vamos abandonar o que a gente tinha feito e vamos seguir isso aqui que a vida está atravessando, que as pessoas estão sendo... E a gente solta, assim, o plano também e recria. E recria em tempo real, né? E compreendendo também esse aspecto da flexibilidade, vamos dizer assim, mais, né, desse lugar da energia feminina mais flexível, mais adaptativa, e masculina mais focada. Né, focada. E dessa distorção dessa energia masculina, que é essa linearidade reta para sempre rígida, é um pouco nos rituais. A gente tem nessa linha dos rituais do Tantra, tem a linha de mão esquerda e de mão direita. Tem a linha do Vedanta, que é assim, é um ritual super, ultra complexo, com 1 milhão de mini detalhes que você tem que fazer. E aí, se não deu certo, é porque você não fez o ritual, porque você não tinha a flor vermelha em vez da flor verde que você vai ter. E aí, tem gente que acredita nisso. Mas pra mim é o quê? Esses caras que dominavam esse poder para que eles pudessem dominar as pessoas e que só conseguissem fazer os rituais pagando para eles fazerem. Né? E tem a linha de mão esquerda, que é justamente essa linha que, tipo assim, o ritual ele é prescritivo, mas ele é totalmente flexível para que você possa sentir a sua bruxaria e entender e adaptar e
transmutar, entendeu? E olha de novo como... Desculpa. E olha de novo como tudo se conecta, né? O lado direito é o masculino, o lado esquerdo é o feminino, né? Verdade. Quantas vezes esses... Tá inclusive no nosso inconsciente coletivo, né? Super. Quanto, inclusive, o esquerdo é errado e inclusive, quanto foi apanhado na mão quem escrevia com a esquerda, porque o certo é o direito. Sim. Até seu pai, né? Acho que você me contou, não lembro quem que foi que me contou que apanhou muito. E assim, até uma geração atrás, porque Tinha uma mão certa para bater. Não, para escrever na hora que você estava esquerda. aprendendo a escrever no colégio, até a idade dos nossos Palmatória. pais. Tinha palmatória, tinha Escrever com a mão porque não direita. podia escrever com a esquerda. Então, Entendi. Quem canhotos, era naturalmente canhotos... É uma ditadura, não, né? Exatamente, do direito, do que é direito, do que é certo, é desse jeito, porque alguém disse que é, e aí todo mundo tem que entrar nisso, senão... Então, eu acho que está vindo justamente, né, dentro desse campo que estamos criando aqui, esse estudo das polaridades, né? Do feminino que vem desse lugar flexível e desse masculino também, talvez lugar mais assertivo, mas eu entendo muito, para mim, é uma distorção dessa energia masculina, que é essa linearidade que vai ser assim para sempre, que essa é a forma certa. Eu realmente... Porque vocês, né, já conseguem andar em espiral. Então, não importa, sei lá, se é Que bonito isso que você falou, amiga. Amei Eu isso. acho que... E as pessoas, a sociedade, de forma geral, nós temos dores. Tá no DNA, tá na raiz. E eu acho que quando acessa, rola essa reatividade que a pessoa tem que... Não, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí ela quer se firmar. também. Isso. E vem a ação, reação ali da defesa, né? Então... E é muito cuidadoso, assim, essas narrativas. Um pouco, né, tipo, não estão com conflitos porque a energia masculina ou feminina está desequilibrada, porque quando a gente mexe sexualidade, quando a gente mexe nas bases profundas patriarcais que, assim, estão presentes em todos nós aqui, assim, para vir uma narrativa de auto-engano, nesse lugar de energia, e masculino e feminino, assim, vou dar um exemplo, assim, de relação não monogâmica, assim, que a gente, né, já viveu isso, e às vezes a gente vive isso também, tipo assim, sei lá, a Renata saiu com uma pessoa, e pra... Você tá explodindo a cabeça das pessoas que só vieram ouvir sobre Acompanha, masculino e feminino, e você tá falando que a sua Tipo, companheira saiu com uma pessoa. Só trazendo essa narrativa de auto-engano que tá por detrás patriarcado, misoginia, posse. Tipo, ela sai com outra pessoa. E acho que até isso também se expande muito para esse meio do mundo da espiritualidade. Assim, em vez de eu doar, eu falo assim, nossa, tô sentindo, tô com ciúmes, estou inseguro, tô puto. É tipo assim, tô sentindo aqui uma energia, entendeu? Então, pra gente... De manipulação, você fala. Assim, De começar a falar que uma energia negativa, que você provocou com essa pessoa. Eu acho que essa sentindo pessoa aqui. que trouxe uma energia negativa pra gente, acho que você tem tipo, que sim ver. e não. Entendi. Sim, pode ser. Pode ser, mas na também verdade, não pode. mas a chance de ser esse auto-engano, Ok. só para que você sustente o seu padrão patriarcal, machista, misógino, para vir nessa fala bonitinha, maravilhosa, Do energética, bonzinho, entendeu? Ok. Então, assim, e a gente tá num momento que, assim, é difícil discernir a verdade da mentira, entendeu? A gente com a gente mesmo, entendeu? Maravilhoso. Então é muita atenção mesmo. Vocês seguem Você fez isso, puxou um gancho aqui do Tzolk'in e do Sincronário. Não sei se vocês seguem. Pouco, mas... A gente tá entrando numa onda nova, que talvez a pessoa vai ouvir isso aqui em outro tempo, mas a gente tá entrando numa onda da serpente que vai falar justamente do corpo, dessas energias. E hoje é justamente para transformar, quebrar padrões. Eu falei, gente, sincrônico. Eu falo assim, que aqui no Pesadeza não tem um episódio que é fora da linha, assim, de aleatório. Nossa, é muito sincrônico isso aqui. Quem tem que vir, fala. Quem tem que falar, fala. E a pessoa que tá acompanhando também acompanha. Eu chamo isso de curadoria do universo. Sim. Sempre acontece. Quem mais faz a curadoria é o próprio universo. E aí ele faz num tempo que só depois você fala, nossa, como foi perfeito aquilo, né? A pessoa certa, no lugar certo, falando as coisas certas no dia simbólico certo. É muito louco. Que também pode ser uma piração danada, mas eu acho que acontece uma sincronicidade que eu fico observando. Eu falei, gente, parece até que é cinema. Tipo, você Sim, que roteirizaram uma coisa. Existe uma organização, né? Eu acredito Exato. super nisso, que tudo é perfeito e acontece exatamente como tem que acontecer, né? Mas cada um vai se agarrar num negócio, né? Então eu Sim. tô aqui na sincronicidade, pensando que o negócio tá... Mas eu fiquei feliz de saber, eu não sabia dessa informação. E acho que às vezes também, eu gosto muito dessa peça, inclusive, que o Du falou, da alma e moral, porque
a atriz convida no começo as pessoas a ouvirem tudo que elas vão ouvir ali. Eu não vou lembrar exatamente o texto, tá? Mas ela fala assim, eu convido vocês a escutarem essa peça, nem levando muito a sério, e nem... É o que ela tira a roupa na... ela faz pelada, e nem descartando completamente. Mas num lugar do simbólico. E do quanto aquilo para um mundo interno de processos também pode te ajudar a navegar por processos internos, pelo universo interno, sim, sabe? Então, às vezes a gente também tem uma mania de, mas isso existe, o sincronário é real, a astrologia é real. Não sei se importa tanto a gente entrar nisso, sabe? Ou também, não é real. Porque é exatamente essa coisa da polaridade. Tá Aí errado. a gente vira a sociedade do isso, é aquilo. E ninguém se escuta. Exato. Porque ninguém está conseguindo ter capacidade de abstração para entender que, independente de acredito ou não acredito, essa simbologia me traz coisas que me faz refletir sobre o meu universo interno. Por exemplo, você falou que hoje tem isso do sincronário e eu pensei, nossa, que engraçado, no mesmo dia da lua nova em touro. Ligou em outro fato. Tá vendo? Então, a lua nova em touro também, o touro é muito sobre o corpo. A gente, inclusive, estava criando hoje, antes de vir para cá, o Tantra Cacau de touro. Quero. E aí, a gente estava exatamente pensando, os sentidos, o tato, o paladar. A terra. Então, a gente está exatamente entendendo o corpo não como um obstáculo para transcender, mas como uma ferramenta incrível que a gente literalmente encarnou, ganhou carne, é um presentaço, né? A gente fica só no mundo da ideologia e não desce, né, pra matéria. Existe essa linha de espiritualidade que é só transcendência. Isso, que não constrói nada. Que é elevação, transcendência. E o Tantra tá justamente a transcendência e a imanência, que é justamente a energia que sobe e essa energia que desce. A gente encarnou num corpo, a gente vê o transcender através desse corpo, né? E esse corpo não é um obstáculo, né? Existe a linha que o corpo é o obstáculo e existe a linha que o corpo é o portal para entender, né? Pra vida, né? Exatamente. Acho bom porque a gente entrou no Tantra aqui, faz um parênteses. Sim. Eu acho que explica o que é isso pro pessoal que às vezes fica apavorado quando fala Tantra. Né? Tantra são orgasmos múltiplos. Não, Tantra sentir a vida aqui profundamente no seu coração, não. Então, eu gosto, acho que a melhor história que eu gosto de explicar, também eu tento explicar isso pra mim mesmo diversas vezes, e dentro dessa caminhada desses estudos, do meu autoestudo, isso eu venho criando frases fáceis, que eu sinto que eu tenho um processo que é positivo, que eu tenho dificuldade de entender as coisas. Então, quando eu entendo, eu consigo criar formas fáceis para que as pessoas possam entender as coisas. Então, por um tempo, Tantra para mim era assim, uma ferramenta para obter poder. Tá, beleza, obter poder. Mas poder do quê? Poder de você ser você mesmo, né? E eu gosto mais agora da história das castas que eu te contei no nosso call, que é justamente, né? Na Índia, em algum momento, tinha uma lei que era assim, se você nasceu limpador de banheiro, se seu pai era limpador de banheiro, tinha uma casta que era limpador de banheiro, você vai ser limpador de banheiro, seu filho vai ser limpador de banheiro, seu neto, todo mundo vai ser limpador de banheiro. Imagina que você nasce numa linhagem familiar que assim tem 5 gerações, que todo mundo foi limpador de banheiro. Imagina para essa pessoa entender que ela podia ser o que ela quisesse. Que ela não ia ser um limpador de banheiro. Então, o Tantra justamente... Mas ela não ia, assim, aí eu volto aqui com a polêmica, né? Ela não ia porque ela resolveu não querer, mas e a sociedade que em volta? Ela tá amarrada, né? Exatamente. Sim. Então, ela tinha que usar todo esse poder, assim, pra explodir com tudo isso. Então o Tantra, nessa Índia patriarcal, vedantina, ele tinha, por exemplo, rituais disruptivos. Que era, por exemplo, um dos rituais verdadeiros, assim, né? Uma Índia super patriarcal, mulher era já nada... Mulher menstruada, então, era tipo o nada do nada. E um dos rituais era transar com uma prostituta menstruada, tornando esse ato mais sagrado de todos. Meu Deus. Entendeu? Pra pegar o negócio e virar ao contrário. Pega o que é mais profano, pecado, errado, essa visão dual do profano e do sagrado, e tornar sagrado pra você entender que, na verdade, não tem profano e sagrado. Tem a realidade. E tem a forma que você quer experienciar a realidade, a forma que faz mais sentido pro seu ser, a forma que ele se nutra, que ele se expanda mais, né? Então, ele surgiu nesse momento para quebrar com todo... Mas imagina o poder que tem que ser despertado no ser para que ele possa romper com isso. E possa querer ser ele mesmo, né? O que ele quiser ser. Isso é completamente disruptivo, né? E tinha uma lei,
e não sei se tinha penalidades para essa lei, talvez tinha penalidades. Você fez aquilo, você vai, sei lá, os caras vão te prender, te bater. Mas a gente vive isso, não é uma lei, não é claro, não tá escrito no papel, mas a gente vive isso. No inconsciente. Não, homem não pode fazer assim. Nossa, homem tem que performar dessa forma. Não, mexeu no ânus, nossa, meu Deus do céu. Mulher tem que ser feminina, mulher tem que ser de cá, tem que lavar. Sabe, a gente vive todo esse negócio de que é essas mesmas pressões que impedem o ser humano de ser ele. De ser o que... o estereótipo, né? E o problema é isso, é que... Por isso que o nosso organismo está doente. Por isso que a Pachamama está doente. Porque se pensamos Pachamama como um corpo, e se cada ser humano é uma célula desse corpo, que cada célula tem uma função específica para que esse organismo possa estar saudável. Mas se essa célula está reprimida, ela fica essa célula do pulmão, que essa é a célula do fígado, porque todo mundo está falando que a célula do fígado é legal, esse corpo vai ficar doente, que é o que a Terra está doente, porque as pessoas não estão cumprindo as funções dela nessa Terra, porque elas estão tentando ser o que elas acham que elas devem ser, o que a sociedade quer que elas querem seja, o que os pais querem que elas sejam, tá ligado? Um ponto que a gente até chegou a comentar no call, o Tantra, gente, a gente sofre muito preconceito, né? Quando a gente fala Tantra e Cacau, assim. É que tem várias vertentes também, né? Exato, é uma filosofia gigante, né? Mas tem uma parte muito pequena do Neotantra, vamos dizer assim, que traz para esse lugar das massagens e que é o que, em geral, a grande maioria conhece e tem muito preconceito. Inclusive porque já teve muito caso de usarem essa nomenclatura para fazerem coisas horrorosas, né? Então, a gente percebe que, às vezes, tem espaços que, por exemplo, rejeitam aceitar o nosso evento porque tem tantrika, e já gira vários preconceitos, até você explicar que... Então, por favor, faça as honras, explique pra gente facilmente. Então, o Tantra é essa ferramenta para que você possa ser você mesmo, e dentro disso existem textos tântricos, várias kulas, várias famílias, várias linhagens de textos da Índia que foram pessoas que desenvolveram ferramentas de ativações internas e práticas e rituais para conseguir fazer que o limpador de banheiro pudesse entender que ele pode ser o que ele quiser. Dentro de uma prática e rituais. Não é uma coisa que é assim, né? Todo um processo de movimentação energética. Então, existem vários caminhos de vários textos que os caras chegaram lá e escreveram: faça isso, pratique isso, pratique isso, pratique isso, pratique aquilo, que você vai conseguir acessar esse poder. Que mais que tudo é uma guiança e não faça exatamente isso, né? Porque senão é a mesma, é trocar 6 por meia dúzia. Agora eu não tô com confusão nas palavras. Mas ele não é assim, faça exatamente isso. É tipo assim, é um direcionamento, mas muito convidativo pra, tipo assim, tô te dando uma pista ali, mas pra que você possa... São textos sagrados védicos, tipo isso? Não, os Vedas é uma outra linha. É uma outra linha. Que é essa linha mais patriarcal, tudo igual a 5.000 anos. Eu ensino conhecimento assim, igual a 5.000 anos, porque é assim, tem que ser assim, entendeu? Então o Tantra é essa linha um pouco mais underground, assim, entendeu? E é uma linha que foi muito... Isso. Que buscava, inclusive, que as pessoas se libertassem disso. Até porque os textos anteriores, né, dos Vedantas, é isso? E também tem que entender que os Vedas era quem estava no poder, né? Então, e aí tinha uma coisa de manter, inclusive, o conhecimento para poucos. E aí o Tantra é um movimento de levar o conhecimento para todos e para que todos possam experienciar. E aí eu faço a conexão com o que você abriu apresentando ele, que eu também falo muito, que a gente faz, é ser cientista da vida. E cientista no caso do laboratório mesmo, assim, de você experienciar, experimentar, falar, não, eu acho que eu vou pôr vou pôr um pouquinho mais disso aqui. Opa, deu uma explosãozinha. Opa, acho que aqui não quero mais. Acho que aqui quero, acho que aqui... Mas, assim, para de ficar vendo tudo que os outros falam e falar amém. Experimente você. Sermos alquimistas. Né? Inclusive, entendendo que não é nem, inclusive, que o outro tá errado e o meu tá certo. É que pro outro funciona assim, porque o outro é outro. E eu funciono assim. E tá tudo certo. O outro não precisa ser igual a mim pra eu amá-lo. Sim. Né? Eu posso amar o outro ele sendo outro.
Que isso também é uma dificuldade, né? Sim. Porque até nas relações em geral, você tem que fusionar, você tem que virar aquela pessoa, ou ela tem que ser o complemento da sua laranja. Porque, né, ela é a outra metade da sua laranja e aí vocês viram um. Ou seja, você ama aquele que é igual a você, o que completa você e tal. Mais do mesmo. Mas você não consegue aumentar sua capacidade para amar um outro que, inclusive, talvez pense coisas diferentes de você, experiencie a vida de um jeito diferente de você, goste de coisas que você não necessariamente gosta, mas que você fica feliz que a pessoa gosta, né? A gente ainda está muito engatinhando na nossa capacidade de amar verdadeiramente o outro. Total. E não querer ser amado. Ou que o outro serve pra mim no meu plano. Né? Ou como o outro serve no Essa meu parte plano. faz parte da filosofia do Tantra que vocês praticam? Eu acho que a gente... É que é interessante entender que, assim, eu não sou muito... Não tenho essa cabeça do estudioso de uma filosofia de sigo uma das culas e pego um texto e vou fazer exatamente o que esse texto fala, que chama de Sampradaya, que, né, que é exatamente o negócio. Então, a gente não tem muito esse estudo, eu tenho esse lugar de entender o que funciona pra mim, o cientista. os caminhos internos que me permitiram dar passagem e me permitir ser quem eu sou, sem todas as pressões sociais, o que é ser homem, o que é ser mulher. E aí eu compartilho muito isso. E, obviamente, todos esses professores, tudo isso que eu já estudei, vão me ajudando a compreender esses caminhos internos. Mas a única forma real é você ter a experiência. Não adianta tu ler todos os textos, todos isso, você não teve a experiência. Tem um cara que eu gosto que ele fala assim... Você pode ler tudo sobre vinho, mas se você não beber uma taça, você não sabe como é beber um vinho. Não importa, você pode saber tudo. Você pode ter lido tudo que já escreveram na humanidade sobre vinho. Se você não pôs uma taça, trouxe a boca e sentiu, você não sabe. Né? Então, eu acho que nós dois, a gente tem muito isso, assim, de ler muita coisa de muita coisa. Ver peças de teatro, a gente citou já aqui Alma e Moral. Conectar tudo. E a gente vai trocando, e a gente vai vendo, nossa, isso daqui diz mais ou menos a mesma coisa que isso daqui faz muito sentido para mim. Aí depois passa um tempo, talvez aquilo nem faça mais sentido. Mas outra coisa tá vindo. E deixar tudo que é, sabe? Sem ficar tipo, agora achei. Essa é, inclusive, dica para todo mundo que tá no autoconhecimento. Em geral é tipo, nossa, achei, é isso que eu sou. Pro resto da vida, eu vou ser isso e eu vou frequentar esse... eu vou frequentar isso. E isso é a verdade. Aí cria uma seita. Aí todo mundo aceita em cima daquilo. E tipo, cara, se permita experienciar várias terapias, vai se conhecendo, inclusive, em várias coisas. Inclusive, de falar, acho que isso daqui não funciona. Aí, às vezes, talvez você comece a se conhecer, porque você começa a ver que terapias ou... Enfim, coisas que tocam esse assunto, em geral, não te pegam muito. Mas esse pegam bastante. Mesmo que sejam em ferramentas diferentes. E aí você vai começando a realmente achar o você naquilo. E não você tentando pertencer àquilo. Sim. Que é diferente. Sim, é muito diferente. Com certeza. Eu queria puxar o Tantra de novo aqui pra gente conversar sobre a força vital, né? Pra gente voltar pra esse lado. Aí eu não sei se eu tô entrando em outra filosofia de Tantra, mas se é o que vocês trabalham também nesses rituais. Acho que a gente meio que passei em várias filosofias. Acho que a gente ainda não tem um nome específico. Tudo bem. Tá, então, do que vocês aplicam, mexe um pouco, então, nós falamos bastante de chakras, do corpo, dessa parte assim de voltar pro vital, mexe tudo nisso junto com o cacau, então. Exatamente. É porque eu sinto que as técnicas... né, para fazer esse processo do limpador de banheiro entender que ele pode ser o que quiser, você vai ter que fazer ele circular mais energia vital, energia sexual. Né? E aí existem técnicas específicas de circulação de energia vital, que é de ativação do seu assoalho pélvico, da tua ione, né, do teu períneo. E alguns rituais a gente traz assim, um direcionamento mais específico, mas não necessariamente tem que ser através disso, entendeu? Se você criar as condições para que as pessoas se sintam confortáveis, atravessem internamente os bloqueios dela, para dar passagem para essa força mais intensa. Eu confesso que eu não gosto nem de falar energia sexual, porque conecta com tudo que a gente entende de sexo na sociedade hoje em dia. Então, energia vital, energia da vida, porque inclusive a energia de Eros, e aí abrindo bem mais, né? Tem a ver, por exemplo, com o porquê do nome da minha produtora ser Obscena.
né? Eu estava falando antes do capítulo da obscenidade sagrada das mulheres que correm com os lobos, que é a energia do riso. Ela fala muito sobre isso, a energia de rir com o corpo inteiro, de você estar em êxtase. E a vida tá ali, ó, transbordante em você. E então, quando a gente fala sexual, você percebe que é tipo isso. E, claro, através do sexo, se pode chegar também em sentir essa energia e tal, claro. Mas é muito pequeno. Mas a gente tem, até como humanidade, acho, essa mania de, tipo, sexo. Exatamente porque é tabu, fica todo mundo assim, né? Mas, gente, a gente traz, inclusive, acho, até no Tantra e Cacau, uma energia de Eros num lugar muito mais da criança. E aí todo mundo fala, não, calma, você falou de sexualidade de criança, tipo, você tá mexendo em lugar... Não. Já vem os consteladores aqui falando que não pode. Não, é um lugar da energia de uma criança da curiosidade. De querer meter a mão na lama e ver como que ela... De experienciar a vida. Sabe, de caramba, do novo, olha, né? Tipo, de caramba, olha isso na minha pele, olha isso. Que a gente até falou, né, no Tantra e Cacau de Touro, vai vir muito, porque essa criança quase que descobrindo que ela tem um corpo, que ela tem sensações. Entendi. E isso é Eros. E isso é você se sentir pela primeira vez conectado, com a vida. Com a vida que te atravessa. Por isso que é energia vital também. E quando uma pessoa está desvitalizada, quando ela não está com essa energia de curtir estar vivo, de curtir experimentar, de curtir sensorializar e reprimindo essa energia, em geral, quem não está com uma energia vital, o que acontece? Depressão. E aí a gente tem altos índices de depressão nesse momento. Uma epidemia, né, de suicídio, depressão, adictos, né? Tipo, vícios diversos, inclusive até os vícios que a gente não acha que são vícios também, que são maneiras de tentar suportar uma grande dor e uma sensação de desvitalização e de despropósito com alguma coisa que me deu um escape, né? Então, o quanto você tentar se revitalizar é um processo, às vezes, muito difícil para as pessoas. Sim. Tu bloqueia. Todas essas camadas, essas couraças de repressões, né, é como se algo nascer, né, a energia da vida nos atravessa, ela quer se expressar e tu fica, não posso porque eu sou homem, não posso porque eu sou mulher. Isso gasta energia. Bloquear a energia. E sustentar o que eu acho que eu devo ser. Ou às vezes a dor é tão grande que a pessoa não quer olhar ou acessar aquilo, né? Exatamente. Então, tipo, eu acho que eu não tô pronto. Não aguento. Não aguento. E muitas vezes, pelo menos no corpo homem, assim, você nem sabe que tem. Nem tem ideia que tem. Você só tá sentindo que tá tudo sem gosto. Mas fica na memória celular, né? Anestesiado. Fica na memória celular, exatamente. E homem, em geral, tem uma coisa de conseguir se anestesiar muito. Botar a máscara e acreditar na máscara, a ponto da máscara grudar, assim, não lembrar que tem um rosto embaixo. Assim. Aí, ó, pode ser homem ou mulher. Claro, mas eu tô dizendo exatamente porque eu entendo socialmente o que fizeram com os homens. Entendi. Entendeu? Entendi. É mais difícil. Pode acontecer com homem e com mulher, claro. Mas eu tô dizendo que o que atrofiou, o que atrofiou mais, o que foi mais atrofiado no jeito que a sociedade exatamente se formou e seguiu, é isso, porque o homem não pode ter conexão com a emoção. Nem com o espiritual, nem com sua intuição, nada. Né, voltando um pouco do assunto sexualidade, também uma sexualidade que é aprendida no filme pornô, né? E conectando, distorcida pra caramba. E conectando um pouco sexualidade com tantra, assim, eu sinto que dentro desse lugar performático que a gente viu no pornô, tem muita gente, assim, que também vai... Inclusive, eu já tive um pouco nesse lugar também com o Renato. De ir para esse lugar de muito performático tântrico. Né? Casal tântrico, né? Eu gosto do meu professor Cláudio, que ele fala muito, né, que às vezes quem casal tântrico pensa que é o Shiva e a Shakti, que a gente só faz sexo tântrico, tipo, nada disso. Um relacionamento tântrico é um relacionamento que proporciona espelhamento e transformação. É metamorfose ambulante. Trabalho o dia inteiro. Né? E também respeitando o fluxo do que você está sentindo no momento. Exatamente, e você poder comunicar abertamente, com sinceridade, o que você quer, o que você não quer.
inclusive num lugar, de novo, que pode parecer esquisito, mas do brincar. Sim. De você trocar num lugar de brincadeira gostosa, de prazeres, de diversão, com alguém que você confia, para brincar junto disso com você, sabe? Então, a gente fez o sexo virar uma coisa muito feia, pequena performática e, de novo, uma caixinha. Tem que ser pornô. E o prazer fica rígido, não tem prazer, na verdade. Não tem né? prazer. Não tem prazer. No mundo dos homens, eu sinto que, assim, para encontrar esse lugar atrás da performance, assim, é um trabalho, hein? É um trabalho. É tamanho de pinto pequeno, pinto grande, broxado, não broxado. Sim. Então, mas só que quando você tá nisso, tipo, você não tá na brincadeira, você não tá no prazer, você tá só viajando, né? Gastando saliva. Gastando pra saliva. falar um negócio que... E dentro dessa brincadeira que a gente falou, até pode ser, tipo, vamos fazer um ritual dentro dessa linha aqui, desse texto, tanto, vamos testar, ver qual é que é. E justamente essa é a própria. Puta, achei que ele tá falando pra fazer isso, mas achei que se eu fizer isso, dá pra fazer também esse processo, mas não... Eu acredito, e o que eu sinto, que assim, não é numa linha rígida, austera, linear, e tem que ser exatamente dessa forma, exatamente nesse tempo. Então, assim, é uma coisa... Até porque se é sexo, gente, vai ter duas pessoas envolvidas. E se você está disposto a trocar, você tem que estar disposto a trocar. O que significa não só falar o que você quer, que também é uma dificuldade para as pessoas, mas escutar o que a outra pessoa quer, ou o que a outra pessoa gosta. E isso demanda exatamente esse lugar de vulnerabilidade, de permissão, né, de consentimento. De abertura para a energia do brincar, dessa força vital poder passar por você e você também se permitir o prazer. Então, quantas coisas... E aí, você trouxe Jung. Jung falava assim, quando alguém chega no meu consultório falando que está com algum problema de alma, eu sei que o problema é sexual. Quando alguém fala que está com algum problema de sexo, eu sei que o problema é da alma. Então, quando o motivo inicial que vem é tipo, meu pinto não tá funcionando, ou eu não consigo gozar, orgasmar, enfim, e tal, alguma repressão se deu sintomaticamente, né? Criou um quadro sintomatológico no corpo, na área ali sexual, mas esse lugar em raiz, a causa, tá na alma, ele fala. Interessante. Olha que interessante. E a gente tem uma ideia, por causa de toda essa separação, inclusive do profano e do sagrado, dual, né? Que, inclusive, muitas vezes o feminino foi entendido como profano e o masculino como sagrado, né? A mulher a cobra, a pecadora e sedutora. Tal. Então, quanto disso no inconsciente coletivo, né? E aí, a gente tem o Jung falando que isso, na verdade, é super conectado. Né? Que o corpo traz no sexo, e quando a pessoa fala que tá com a alma sem vontade de viver, quando ela fala, tô sem vontade, sem propósito, não sei, ele fala, muitas vezes a raiz está no sexo, tá na parte sexual, tá com alguma coisa reprimida, tá com alguma coisa que não tá conseguindo vitalizar. Então, olha que conexão, né? Gente, eu só lembro do sincronário, porque os 13 dias são para isso. São 13 dias de serpente para conectar com o corpo. Tudo que nós todos, né, tivermos que fazer para trazer para o chão, para a matéria, para o corpo, são os 13 dias que a gente vai passar aí. Gente, eu vou depois disso. Depois dá uma olhada. Vai falar com a Baba. Né? A Baba deve saber, né? Dá uma olhada depois. Interessantíssimo, e a gente vai chegando ao final. Se deixar, a gente fica aqui umas 7 horas falando. Eu queria até perguntar mais coisas, mas eu acho que eu vou deixar para um segundo momento para a gente fazer outros assuntos aqui. Certo. E conte um pouco assim sobre os rituais que vocês gostariam de chamar a galera aí para participar. O que eu posso dizer, assim, é um ritual onde a gente conecta desde o tantra, do yoga, do cacau, da música, da arte-terapia, da psicologia. A gente cria conectado com a astrologia, com a lua, e a gente cria as condições para que coletivamente a gente possa abrir esses portais e abarcar essa energia que a lua está nos convidando para entrar em contato dentro da gente. Nossa, falou muito rápido, acho que as pessoas não conseguiram entender. Não entenderam. Mas foi ótimo, porque realmente é muita coisa. Mas... só para a gente entender, porque chama Tantra e Cacau, primeiro que a gente utiliza a medicina do cacau. Ancestral do cacau. É super
maravilhosa para o chakra do coração, para a gente se conectar com, né, esse lugar dos nossos verdadeiros eus, né? A gente falou muito disso e é um ancoramento bem importante para a gente. E, além disso, a gente faz em que momento? Sempre nas luas cheias das lunações, que é o ápice daquela energia, né? Que está se dando no astral para a gente trabalhar aquele arquétipo, né? Independente, acredito ou não em astrologia, né? Mas é um convite para trabalhar aquele arquétipo dentro da gente. E aí já me interessa mais do que só masculino e feminino, porque você tem muitos arquétipos ali, inclusive com... são 12, né, arquétipos de signos, mas inclusive com o seu eixo de complementaridade, né? Então, o oposto que é complementar. Então, você vai começando... Mas ser escorpião-touro ali. Exato, escorpião-touro. Então, a gente vai trabalhar muito essas energias, né? A alunação é taurina, então o tema maior, vamos dizer assim, essa energia taurina, até porque atualmente a gente está com 5 planetas em touro, então, tipo, muita energia taurina. Agora, inclusive, tem esse negócio do sincronário, que com certeza também faz todo sentido. Então, por várias linhas está pedindo para ser trabalhado isso na humanidade neste momento. Certeza. E aí, é o convite, né? Quem quiser brinca, quem não quiser não brinca, tá tudo certo. E aí, o escorpião é o ápice, né? Ali da energia que vai estar acontecendo, mas que nos propõe olhar sempre nesse lugar do energia 1, energia 2, eixo. Eu, outro, né? Enfim, o que pode ajudar a gente a balançar, inclusive equilibrar. Falando que o pessoal, não sei, né? Você falou do Tantra e Cacau, então vai ser um ritual que vocês vão trabalhar o Cacau junto ali para despertar essas energias vitais, mais corporais, focado nesses arquétipos. No caso desse de touro. Desse de touro. E a questão do Tantra no ritual para o pessoal entender. Eu sinto que, sim... Conectando um pouco o que a gente falou aqui, é onde o cara que nasceu, estivesse na Índia, o cara nasceu na casta, limpador de banheiro, ele ia para esse ritual e ele ia poder entender que, talvez eu possa ser outra coisa além do limpador de banheiro. É isso, eu acho que é muito mais a filosofia de você conectar com o seu eu verdadeiro e ali você ter um espaço seguro para poder se expressar, para poder achar, para poder se encontrar ali. Não é suruba, gente. Não é suruba, pelo amor de Deus. Não venham com essa ideia, porque, inclusive, vocês vão ficar super decepcionados. Quem quiser, ou vai pra ver, eu trabalho com retiro de sexualidade, onde a gente trabalha... Quando meus trabalhos também não é suruba. Eu chamo de sexualidade. Vai tocar no pinto, na buceta. Aí é sexualidade, é outro estudo. Deixa aí. Tá bom. Eu vou cortar. E assim, nesse estudo também... De movimentar essa energia interna, de criar as condições para que a pessoa se sinta à vontade, para que ela possa ter uma experiência real e verdadeira dela mesma. Sim. Porque senão ela acha que ela é uma coisa, não, eu sou isso, mas ela tá tão bloqueada que ela tá toda nessas couraças, nessa ilusão do que ela é. Então é criar as condições para que desperte essa energia vital, ver um negócio dentro e ela fala assim, caraca, talvez eu não seja o que eu fui a minha vida inteira. E essa experiência única de um ritual é capaz de levar a esses lugares profundos? Então, eu sempre falo pro Du, até porque eu sou psicanalista em formação, eu acho que existe uma força muito incrível do coletivo trabalhando um tema juntos. Eu acho que ali a egrégora que se forma de energia de todo mundo tá com a mesma intenção de trabalho, mesmo que cada um no seu, mas todo mundo focado numa mesma energia. Tem uma força, aquilo que ajuda a desbloquear, às vezes, muitas coisas. Mas é claro, assim como, inclusive, uma ótima sessão de terapia, às vezes, vem te dar um monte de insights, se logo depois você não dá uma barcada naquilo, você não pensa mais um pouquinho sobre aquilo, escreve talvez um pouquinho e tal, a gente tem a mania de se distrair muito rápido, ainda mais num tempo da vida que é muita distração na palma da sua mão. Total. Então, você sai, às vezes, do ritual e começar a mexer nisso, não vai ficar, realmente, não vai mudar a sua vida. Mas se você pegar aquilo, e a gente faz muita questão, a gente faz muitas dinâmicas também, que ajudam a pessoa a sair dali e continuar como se fosse um sadhana. Integrar o que ela viveu, né? Exato, integrar e trabalhar como um sadhana mesmo, assim. Práticas. E por isso que também uma vez por mês. Porque tem uma constância, né? Entendi, ok, tá.
Mas também é esse entendimento de a gente tá na era da medicina tradicional, que você vai no médico, tem um doente, te dá um remédio, você toma e acabou. E, tipo, não é isso. Assim, o ritual ele vai te dar uma expansão, uma percepção, mas a sustentação da prática diária que vai realmente gerar vai remediar uma dor, né? O negócio é encontrar uma raiz. Não, pode ser um processo muito catártico, de liberação, assim, pode acontecer. Mas, assim, é igual uma plantinha. Tem que regar todo dia, ou 3 vezes semana, senão não vai crescer. E a gente tá cheio de sabotadores internos, né? Que às vezes nem a gente se permite passar por experiências. É o que vocês estão falando o tempo todo aí, né? Nós não nos permitimos a nossa própria cura, né? Exatamente. Às vezes dá medo, né? Mas às vezes até acaba indo de paraquedas num ritual desse, encontra uma coisa. E aí, o ponto é, eu quero trabalhar isso que eu vi. Sim. Porque o trabalho é você com você mesmo na sua casa. Não sou eu nem o Du que faz. Sabe? E aí a autorresponsabilidade de falar, beleza, que massa que eles trouxeram tantas dinâmicas que me trouxe tudo isso à vista, né? Que isso iluminou tanta coisa. Agora, o trabalho é seu. Assim como um psicanalista não vai fazer o seu processo andar. Com certeza. O processo é seu. Então, quem tem que estar decidido a trabalhar as questões que surgem, enquanto você ficar, não, o psicanalista vai me curar. O Eduardo ninguém e a Renata... cura ninguém, né? A ayahuasca vai me curar. Não. E essa capacidade de redirecionar os vetores da sua vontade consciente. Porque, assim, tem tanta gente que chega e fala assim, nossa, meu Deus, tô muita dificuldade. Você solta umas pílulas, assim, ótimo, que a gente tem que ficar aqui anotando pra vetores... Redirecionar os vetores da sua vontade consciente. Porque chega uma pessoa assim, um monte de processo. Aí eu falo pra ela assim, então é o seguinte, a gente vai meditar 10 minutos por dia. Eu não consigo. Então. Caralho, tu não consegue dedicar 10 minutos do teu dia. É um desleixo danado, né? Não, porque é tanta coisa que não consegue a vontade consciente, entendeu? Assim, tipo, uma força de vontade consciente pelo que você tá buscando construir ou transformar. E assim, é isso. É compromisso consigo mesmo. Compromisso consigo mesmo. Exatamente. Né? Porque, assim, quer um remédio que passa tudo, né? Quer tomar ayahuasca uma vez e eu vou curar toda a minha vida. Não vai, cara. Não vai. Não. Ainda mais se você for na ayahuasca nessa linha, assim, tu vai tomar peia atrás de peia, cara. Com certeza. Tu tá ligado, né? Muito bom, gente. Já ia falar aqui, eu quero comentar que, Celi, muito obrigada por fazer a ponte. Celia, obrigada, meu amor. Com esse canal aqui, com esse casal maravilhoso. Casal, né? Posso falar casal? Super. Casal, amigos, melhores amigos, companheiros de vida. Braços. Casal tântrico. Maravilhoso. Então, gente, se você gostou aqui do papo, deixe seu comentário. Eu quero muito saber o que você achou disso, porque a gente tá numa montanha-russa nessa fase. Então, quero saber o que você achou desse papo. Comente aqui. Eu também quero saber. Isso, queremos saber. Deixe nas nossas redes. E contatos? No meu Insta eu tô como @resita com Z _Reis. E eu tô como edu.gevertz, que é Gevertz. Tântrica Cal tem arroba? Tem um arroba que é o Tantrika Flow, que é a escola desse guarda-chuva que engloba um desses projetos que eu tenho com a Renata, que é o Tantrika Cal. E essa Tantrika Flow é uma escola que a gente se aprofunda em várias experiências, né? Que o Tantrika Cal é uma linha desse lugar de se reconectar com você mesmo, de encontrar, de ter uma experiência real e verdadeira de si mesmo. Mas a gente tem várias outras linhas com outros professores também. Com outros projetos, outros outros eventos. Então, fiquem ligados que lá também... Confere lá, então, muitas coisas maravilhosas. E quem quer estudar sexualidade também, tem alguns retiros que a gente faz de sexualidade de uma forma super consentida, maravilhosa, mas a gente não chama de retiro tanto, que a gente chama de retiro de sexualidade. Ok. Então, se você quer experienciar alguma dessas coisas, comece pelo ritual, dia 3, não é isso? Dia 3 de Quem junho. tá em São Paulo, né? Isso, aqui em São Paulo. Em São Paulo, quem tá em São Paulo, dia 3 de junho. Isso. Perfeito. Serão muito bem recebidos. Maravilhoso. Gente, então muito obrigada, ouvintes. Obrigada a vocês. Comenta, curte, compartilha. E até o próximo episódio. Gratidão, Tchau. até Obrigada, mais. Maria. Obrigado.